Vamos lá, então, começar aqui as nossas atividades. Vamos falar primeiro do papo de ontem, né? Ontem, o presidente Harry Macis recebeu alguns canais do São Paulo, algumas mídias, né, alternativas, influenciadores, blogs, sites, pessoas que cobrem o São Paulo, né? E esse encontro foi lá no CT da Barra Funda. O Arquibancada não participou, só para explicar aqui também para a galera, né? Porque muita gente falou: por que vocês não foram? Por que vocês não estavam lá? É porque tinha sido feito um pouco antes um encontro com setoristas. E aí o Gabriel Sá esteve lá, esteve o Felipe, então teve mais pessoas que participam aqui da nossa equipe. Então ia ficar meio redundante, ia ficar meio repetitivo também. E aí, por isso que acabamos não indo ontem, né? Não foi nada de boicote, nada do tipo, né? Como algumas pessoas até perguntaram. E também, antes que alguém critique, falando, então agora esses canais que foram são todos vendidos, vão passar pano para a diretoria quando forem criticar e tal. Não vejo dessa forma, né? O São Paulo fazia isso no passado, né? Para quem não acompanhava, entre 2009 e 2017, principalmente, o São Paulo fazia muito esses encontros ali a cada 4, 5 meses, né? O Arquibancada participava, outros canais participavam também. Então, assim, era legal para você poder, de uma certa forma, confrontar alguns fatos, opinar, que também não é aquela coisa assim, vamos lá enfiar o dedo na cara dos caras, vamos brigar, não é esse o propósito, mas poder confrontar ideias, ouvir o que eles têm para falar e também eles entenderem que essas mídias existem, né? Que não podem ser ignoradas, que elas cobrem o São Paulo e eles também, acho que vendo e chamando lá para conversar, é importante que eles entendam a importância desses canais, né? Até para ajudar a fiscalizar essas denúncias de corrupção e tudo mais. E esse tipo de encontro, eu acho que ele é importante também, porque às vezes tem muita gente que não acho que é o caso de nenhum desses que estiveram ontem, mas tem muito canal que às vezes a pessoa abre um vídeo, uma câmera só no YouTube para só xingar, e aí é importante ouvir os dois lados. É importante ouvir também do São Paulo. Por mais que você não concorde, por mais que você critique, é importante ouvir bastante. Então, ontem teve esse encontro lá, né? O Harry Macis recebeu vários canais ali no CT da Barra Funda para responder perguntas, responder algumas questões sobre o momento, né, atual da diretoria, o momento do São Paulo. Um dos principais assuntos, Renan, foi a questão do preço dos ingressos, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Setor popular, por que o São Paulo não pratica um valor um pouco mais baixo para até encher mais o Morumbi, né? Segundo o presidente, o clube trabalha para reduzir esses valores a partir já do jogo contra o Curitiba, que deve ser o primeiro no Morumbi, no dia 15 de agosto. Ele comenta que também ficou meio impactado pelo baixo público, né, na última partida, né, realizada e tal, e tem que ter essa necessidade de aproximar mais o torcedor do estádio. Isso foi um assunto muito falado ontem. Falou-se também bastante das dívidas, né, da situação financeira do clube. De acordo com ele, a diretoria pretende quitar as pendências mais graves, o que está mais urgente ali, né? Ele comentou que 3 atrasos já foram resolvidos, que existe só um mês em aberto, ou seja, quando a gente falava aqui e outros canais falavam de atrasos de pagamento, era real, não era invenção, não era plantação de crise, né? Isso existe mesmo. E ele explicou também que essa arrecadação do clube ela é impactada pelos períodos que o São Paulo está recebendo shows no Morumbi. Então, o contrato firmado com a Live Nation, que vai até 2031, ele não permite mudanças. São Paulo vai continuar tendo que dividir ainda datas com shows. E isso não tem como mudar. Então, aquela balela toda que a gestão Casares colocava de que, temos o poder do veto. Mentira, isso não existe. Tem como você falar para o AC/DC, Oasis, não toca hoje não no Morumbi que vai ter São Paulo e São Bernardo, viu?
escolhe o Pacaembu, vai tocar em outro lugar. Isso não acontece, isso não existe, né? E aí outros 2 pontos, Renan, só para te passar para comentar também, 3 pontos, né? Um é sobre SAF, o Macias descartou essa possibilidade de mudança ou entrada de investidores. A intenção é manter o modelo atual, buscar melhorias com o que existe hoje. Falaram sobre a Arboleda também, né? O presidente reconhece que o zagueiro cometeu erros, afirmou que a reintegração aconteceu só depois do jogador apresentar justificativas, pedir desculpas, aquela coisa toda que a gente já falou, mas que o São Paulo precisava de opções na zaga e então a única proposta recebida pela Arboleda foi um empréstimo para o Vitória, que não era bom para nenhum dos lados. E falou sobre o Caleri também, que ele está tranquilo em relação às negociações para a renovação do contrato do Caleri, né? E aí, Renan, queria muito ouvir de você, primeiro, assim, como é que você vê esse tipo de encontro, né, de mídias com o São Paulo, dos pontos que foram discutidos, e só reforçando para a galera também que chegou, como a Kathleen e outros amigos, o Arquibancada só não esteve ontem porque o São Paulo já tinha feito um encontro desse com setoristas, com jornalistas, né? E aí, como a gente já tinha participado ali, ia ficar meio repetitivo, meio redundante. Então, só por isso que a gente não participou ontem, mas isso não quer dizer nenhum tipo de boicote, nenhum tipo de crítica, nem nada do tipo. Então, só isso, tá bom? E aí, Renan, queria ouvir de você então, né? Como é que você acha aí como é que pega, né, esse tipo de encontro, se você acha positivo e principalmente os pontos que foram falados, né? Qual que te chama mais atenção aí? Bom, Senna, vamos por partes e você vai me lembrando as pautas do debate lá, dessa conversa que teve do presidente com os influencers, os blogs, enfim. Né? Primeiro que eu acho muito positivo para que haja uma transparência, né, por parte da diretoria, no caso o presidente, para com a imprensa, principalmente a imprensa segmentada do São Paulo, para que nós e toda a imprensa segmentada tenha mais informações e embasamento no que é passado para o torcedor, para não ficar aquele clima de, igual você falou há pouco, né? Tá se inventando uma história que tem salário atrasado para criar. Não, ninguém quer criar tumulto. O nosso desejo é que o salário esteja rigorosamente em dia. O nosso desejo é que o São Paulo ganhe os jogos, ganhe os títulos, que as coisas andem bem. Para nós não é prazer nenhum aqui ficar falando mal de São Paulo, mal da gestão, mal de dentro do campo, mal fora do campo. E esses encontros, eles são muitas vezes esclarecedores, mesmo que a gente não concorde com alguns pontos, mas ele é o comandante do barco, né? E ele tem que tomar decisões. As decisões às vezes não são as que nós tomaríamos e as que nós concordamos, mas ele tem que tomar a decisão, né? Mas ele colocando os pontos ali, eu acho que é legal essa transparência, essa proximidade, para não ficar também ser naquele clima de vocês aí, eu aqui, é um contra o outro. Não, a gente pode andar junto. Afinal de contas, na minha cabeça, pelo menos, do ponto de vista do AT, do Arquibancada Tricolor, a gente não quer like. A gente quer ver o São Paulo campeão. Eu, pelo menos, penso assim. Né? Então, acho que a gente pode andar junto. Né? Tem muita gente que quer a desgraça para ganhar like, para vir aqui, chutar o balde e ganhar like. Né? Porque a desgraça faz isso. Né? A coisa ruim, ela potencializa, ela dá mais ibope, ela traz mais atenção. Eu acho, pelo menos no meu ponto de vista, e vocês como os comandantes do canal, não é assim que eu vejo o nosso canal, né? A gente não é causador de... Nossa intenção aqui não é causar caos para ganhar like, não é o nosso caso, e eu acho que essa proximidade é importante. É importante. Você falou de 2009 a 2017, 2009 a 2016, isso, né? Que tinha essa proximidade. Eu vivi um São Paulo que, cara, eu tomava café com os repórteres, né, com os jornalistas que estavam lá todos os dias no treino. E também tem esse fator, né, Senna? Esse negócio da gente não poder mais estar no treino, a gente, que eu quero dizer, a imprensa não poder mais acompanhar os treinos, você causa
naturalmente um distanciamento de clube e imprensa. Antigamente não, era muito normal eu encontrar ali com todos os setoristas do São Paulo, então encontrava todos os dias, então você tinha uma afinidade, você batia na mão do cara, você apertava a mão do cara, e aí, beleza? Eles tinham meu telefone, eu tinha o telefone deles, então eles me ligavam, pô, Renan, vamos fazer uma entrevista? Pô, tava outro dando entrevista, eu parava ali para tomar um café e trocar uma ideia com os caras. Era diferente. Hoje não, parece que vocês querem o meu mal, vocês querem criar confusão, vocês querem... E não é o caso. Eu acho que essa proximidade, eu acho que poderia acontecer mais vezes, com mais frequência. Não sei se essa é a sua opinião, Senna, mas essa é a minha, que eu acho que criaria um ambiente, um clima mais ameno, mais agradável entre imprensa e clube, porque o clube, ainda mais hoje, Senna, eu estou falando de um tempo que se você, todo mundo aí do chat, você não comprasse um jornal, você não sabia da notícia. Hoje a notícia é instantânea. Certo? Né? Então, acho que essa proximidade entre clube e a imprensa segmentada, ela tem que andar junto, ela tem que estar junto. Pelo menos essa é a minha opinião, não sei se você concorda. Falando das pautas, Senna, me lembra aí, Arboleda, podemos começar por ele? Manda bala, vamos lá. Cara, todo mundo aqui no AT sabe muito bem a minha opinião, e acabou que a situação caiu no colo dele. Caiu no colo, que eu estou querendo dizer, de ele ser titular. Não é dele ser reintegrado ao elenco, ele ser titular. Está caindo no colo essa oportunidade para ele. Inexplicavelmente, aí tem culpa a gestão, que não consegue contratar jogador. Viu? A gente teve quantos dias, Senna? Mais de um mês. O zagueiro contratado, está chegando na última semana. Há 5 dias... 6 dias da estreia. Então, isso daí... E o Dorival, que o problema não foi com ele, foi com o Roger. Não foi com ele, foi com o Rui. Ele falou, gente, peraí. Tá tudo certo, mas vocês vão me entregar o zagueiro? Vocês não estão me entregando o zagueiro, eu estou precisando. Tem 2 machucados. O Alan que tá para sair. Eu só tenho um menino para jogar. Eu preciso de um. E nesse eu confio. Eu trabalhei com ele. E comigo, ele teve uma postura... Bom, a postura do Arboleda, para mim, sempre é duvidosa. Mas você se colocando na condição do Dorival, né? No lugar do Dorival, você pensa assim, o cara tem razão. O cara tem que estar preocupado em armar um time. Ele não tem zagueiro. É um que quer sair, outros 2 machucados e meninos da base. É isso, né? É isso. Muito poucas opções. Aí volta o Arboleda e a titularidade provavelmente, pelo menos nesse começo, vai estar caindo no colo dele. Mas o Renan, em circunstância nenhuma, votaria o Arboleda. Nenhuma. Para mim, o que ele fez não tem desculpa. Para mim, o que ele fez, e não dessa forma é a primeira vez, mas são seguidas, né? Repetidos faltas, repetidos atrasos, repetidos problemas, né? Esse foi o maior de todos. Ele abandonou o clube, ele abandonou os companheiros num momento difícil pra caramba. Ele abandonou você, me abandonou, tô falando de torcedores do São Paulo, né? Caras que pelo menos dentro do campo confiavam nele, sempre apoiaram ele, e abandona o clube que fez ele ser conhecido por futebol. Porque ganhando muito pouco, Senna, muito pouco, eu quero dizer, títulos, ele está há 10 anos no São Paulo. Há 10 anos no São Paulo. Quase 10 anos, vai. Sem ganhar, ganhando muito pouco. Ou eu estou falando alguma besteira? O cara, para ficar 10 anos no time, é o Gustavo Gomes. É o líder que é o capitão que e é o vitorioso que é. Aí o cara fica 10 anos no time. Do contrário, é raro. E o São Paulo fez isso com o Arboleda. Então, o que ele fez é uma coisa que, para mim, não tem desculpa, não dá... o que ele falou? Tava com depressão. Pô, Arboleda, caramba. Depressão, você já deveria ter pedido ajuda na altura. Ó, gente, com depressão, me ajuda, não consigo jogar, não consigo concentrar. Pode acontecer esse problema mental, mas não foi o caso dele. Eu não caí nessa história. Quem caiu, não sei. Eu não caí. Outras pautas?
Isso, a gente teve... Bom, do Arboleda nem vou falar porque eu já falei muito, né? Mas a gente teve a renovação do Caleri, que ele está confiante, e aí também já emendando aí a questão dos ingressos mais baixos, né? De valores mais baixos. Porra, ingresso a gente... Quanto tempo que eu tô falando aqui, Senna? Quanto tempo que eu tô falando aqui que o Morumbi com menos de 40 mil não faz pressão em ninguém? Há quanto tempo que eu estou falando aqui que para isso acontecer você tem que criar alternativas e planos e preço baixo no setor inteiro lá do último anel lá de cima, na arquibancada, R$20, sei lá quanto, para aquele setor, pelo menos aquele setor, todo jogo está lotado. Há quanto tempo que a gente está falando aqui, sim? Quanto tempo que a gente está falando? Por quê? Conta de padaria. Estou com meu caderninho aqui, estou com meu lápis. Conta de padaria. Não é melhor você ter 40 mil todo jogo a R$20 do que ter o ingresso a 50, 60, sei lá quanto, exatamente quanto é o ingresso, mas não pagar esse preço? Né? Não é melhor? Então, eu acho que chega a ser ingenuidade, falta de inteligência, e sem contar do contexto, que é o que mais importa, na minha visão, para essa segundo semestre do campeonato, que é o clima do estádio. Sem contar que nós não temos estádio. Complicado, velho. Né? Então, quando a gente tiver nosso estádio, isso tem que ser um diferencial do cacete. Repito, o adversário tem que falar, não, no Morumbi empate é goleada para nós. E não é o que está acontecendo mais. Então, também é parte da diretoria, é obrigação da diretoria, né, na figura do presidente, do marketing, quem quer que seja, fazer isso também pelo time. Por que eu posso fazer para ajudar o São Paulo, o cara do marketing? A gente tem que criar um plano para botar 40 mil todo jogo no mínimo. Eu não sei se nós vamos jogar contra o Juventus ou o Juventus da Itália. Tem que ter no mínimo 40 mil no Morumbi. Eles têm essa obrigação. Né? Que é o que o River Plate mete lá no Monumental, cara. Na Argentina, com a economia do jeito que tá, são 85 mil por jogo. Por jogo. É loucura, né, Senna? Aí a gente já tá falando numa coisa, né? Mas é possível? É possível, cara. Como você falou, a economia do jeito que tá lá. Cara, esses 85 são milionários que eles conseguem todos os jogos do River. E o River na draga, hein? O River não tá sendo campeão de tudo, nada. Tá ganhando nada. Não tá ganhando nada. Ao contrário. Montou time forte, não tá ganhando, né? Então, é isso. Quanto aos ingressos, é isso que eles, né, tem que criar alguma alternativa aí para a gente ter o Morumbi hostil. Tem a faixa lá, né? Morumbi hostil. Ultimamente não tem cinto. E a responsabilidade também é deles. Total. E só para agregar uma informação aqui, né? O Gabriel tinha me mandado. A multa com a Live Nation, o contrato vai até 2031. Se o São Paulo pegar e falar assim, não queremos mais, vamos romper isso aí. São 200 milhões de multa à vista. 200 milhões. Imagina. Possível. Tem como. Então, São Paulo está desesperado para vender jogador e arrecadar 200 milhões. Como que vai dar 200 milhões para acabar com... Não tem. Agora já foi, Senna. Até 2031 a gente vai debater aqui um monte de coisa, né? Igual já falei aqui de gramado sintético, já falei aqui de um monte de coisa, de ter o mais ideal, o mundo ideal para mim é você ter a sua segunda casa, como tem o Palmeiras no caso, né? Com o gramado exatamente igual. Eu acho que seria o ideal isso daí para São Paulo, ter a sua segunda casa. O torcedor saber. Eu não vou para o Morumbi hoje, mas eu estou indo para Pumba, o Canindé. Eu estou indo para o... E não, no caso... E não com os times da Série A, né? Vamos supor, Senna, que a gente enfrente o Red Bull Bragantino na Sul-Americana, que é possível, certo? O Red Bull tá indo, não tá? Tá, acho que tá sim, sim. Vamos supor que a gente enfrente. A gente vai jogar os dois jogos lá? Se calhar com um jogo um show no Morumbi? Não, então, e fora que assim, você mandar um jogo de mata-mata, nada contra o Bragantino, mas num estádio pequeno, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Um estádio do tamanho do Morumbi é difícil você ter, né? Mas você
você tem que ter uma segunda opção clara para o torcedor. Desse jogo eu já sei que vai ter o show. Tem o show lá, o BTS, não sei como é que é. Vai ter show. Porra, esse jogo São Paulo vai jogar, um exemplo, no Canindé. Eu já sei que São Paulo vai jogar no Canindé. Ponto final. Não tenha... onde que o São Paulo vai jogar? Não sei. Não sei, vamos ver. Pode ser ali, pode ser em Campinas, pode ser em Bragança, pode ser em São Paulo, pode ser... Não. São Paulo vai jogar em tal lugar. Eu acho que é possível essa parceria, né? Eu acho que é possível você ajudar na administração, principalmente do gramado, para você ter um campo bom para jogar. Esses times de divisões inferiores, eles jogam bem menos, então o desgaste do campo é bem menor, eles jogam uma vez por semana só, né? Eu acho que é isso, Senna. Não tem outra forma. Ou corte sintético, que para mim não seria nunca a opção, né? Mas o sintético é aquela possibilidade de você tirar o palco e jogar no outro dia. Gramado natural não, você precisa de pelo menos 10 dias.